Muito boa noite, eu sou André Pinheiro e antes eu quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal, nos ajudando para você receber mais informações sobre o nosso canal, não só sobre autismo, mas sobre várias informações. E também não deixe de dar o like para ajudar o nosso canal aí no gostei, que vai ajudar bastante, ok? E também compartilhe o vídeo, que você ajuda bastante as pessoas terem mais conhecimento sobre autismo e sobre as informações. E também participe do nosso fórum com dúvidas, sugestões, e vamos aí falar sobre esse assunto que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do autismo, um assunto que também foi sugerido pelas mães em contato, em conversa, em palestras. Nós conversamos com as mães e elas pediram para que falasse sobre esse assunto devido a várias dúvidas que elas possuem. Então hoje nós vamos falar, eu tive que estudar a parte teórica para poder falar com vocês, e também a parte prática, a minha vivência, porque eu sou autista, tive todas as características na infância e também fui diagnosticado na fase adulta. Mas o nosso intuito hoje é falar os sinais na criança, porque quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor, né? Mais vai trabalhar as potencialidades da criança. Então nós vamos explicar tudo isso para vocês. Então nós vamos começar falando com vocês sobre esses sinais, né, que apresentam na criança, ok? E eu quero passar todas essas práticas, né, que foram colocadas para vocês. Bom, então a criança, quais são os sinais que você pode perceber? O primeiro sinal é perceber que a criança não te ouve. Os pais têm a impressão que a criança não ouve, não atende o nome dela, você chama, você fala com ela e ela não te ouve, ela ignora. E o que a gente faz quando acontece isso? Nós damos várias desculpas. Então, é porque ela está cansada, é porque ele está cansado, é porque eu chamo o nome dele. E então esse é um primeiro sinal. Eu posso colocar a minha experiência, inclusive na fase adulta eu tive isso também, há pouco tempo. O meu pai, ele reclamava muito que eu colocava a televisão alta e muitas vezes ele chamava e eu não atendia. Então, devido a vários comentários dele, eu peguei e fui ao médico, no otorrino, e posteriormente passei pela fono. Eu fiz todos os exames para verificar a questão da audição, porque meu pai acreditava que eu teria um problema na audição. Foi feitos os exames e, porém, não foi detectado nada. Pelo contrário, a audição 100% e não foi identificado nenhum problema. Então esse é um sinal que ele apresenta praticamente 100% nos autistas. É claro que uns mais e uns menos, porque sempre nós comentamos que as características são diferentes, o que funciona para um não funciona para o outro, a personalidade é diferente, então varia as características. Por essa característica, comentando com os autistas, com os pais, a maioria comenta que isso acontece com frequência. Então essa é a primeira característica, que é não atender, tá? E esse é o primeiro sinal, então, né, que os pais costumam relatar para nós, nos consultórios, para os profissionais, educadores. Qual a idade em que os pais poderiam ficar preocupados, né, se tiver esses sinais? A partir de 1 ano e meio, mais ou menos, é mais certo, né? Já é esperado que os pais já tenham uma interação, né, a criança já tem uma interação com os pais, e que ela tenha o nome, que ela tenha um contato visual. Então esse seria o normal. O diagnóstico, ele é feito em cima também da interação social, tá? Então a criança, quando você observa que a criança começa a brincar sozinha, imagina a criança passar, por exemplo, direto por você. Ela não corresponde à expectativa que você tem um filho
e aí você vai levar ao parque, por exemplo, você vai levar um passeio, e essa criança, você planeja tudo isso, essa criança não corresponde com você, tudo isso. A primeira coisa que os pais pensam, né, sempre é a deficiência auditiva. Meu filho não ouve porque ele não atende os sons. Então, por exemplo, você liga a televisão num desenho, e aí você vai perceber que a criança com autismo ela vai correr. Isso significa o quê? Que ela ouviu, ela está ouvindo. Então, não tem nada relacionado a esse problema da deficiência auditiva. Outro fator, outro critério de diagnóstico, um sinal, né? Segundo sinal seria a interação social prejudicada, tá? Que é essa interação que tem no olhar da criança, e ela tem essa interação com os pais, esse contato com os pais. Então é a segunda. E temos um critério também, que é o interesse restrito em um só tema, que isso dá para vocês perceberem também, que seria aquelas crianças que gostam muito de dinossauro, falam só no dinossauro, brincam só com dinossauro, dinossauro somente é o assunto, ou movimentos também, que são os movimentos repetitivos, os estereotipados, né, que ela fica gerando coisas o tempo inteiro, adoram ventiladores, por exemplo. E temos a outra característica da tríade, que é chamada agora, ela vai determinar o TEA, que é o transtorno do espectro autista, como é chamado agora pelo DSM-5, e a tríade ela vai pegar esses 3 sinais. Então nós temos essa tríade, essa terceira, porque precisa ter o conjunto dos sintomas. E o atraso também da fala, ele também aparece, ou a ausência da linguagem, quando a criança ela não fala, tá? Então o TEA ele afeta o que chamamos do cérebro social, ou seja, por alguma razão as estruturas cerebrais envolvidas no processamento das informações relacionadas à comunicação e interação social não funcionam bem, tá? Então existe essa questão. Nós vamos falar agora para vocês também algumas dicas, né? Que, por exemplo, crianças entre 2 e 3 meses, ela não faz contato com os olhos, 6 meses, ela não sorri, que seria algumas características das crianças para vocês poderem observar, tá? Dificuldade em olhar nos olhos, não muda o comportamento na presença de outra pessoa, dificuldade em imitar caretas e expressões faciais, tá? Essa primeira dificuldade em olhar nos olhos, né? Às vezes o autista, com o tempo, somente na fase adulta, eu, por exemplo, consigo olhar no rosto, é uma técnica que eu fiz, eu olho no rosto, mas não consigo olhar nos olhos, mas consigo ter uma interação olhando no rosto. Isso eu fui aprendendo com o tempo. Então, precisa se observar bastante essa questão, mas normalmente ele não consegue olhar nos olhos. As caretas seria a questão da empatia, não consegue enxergar o outro, então tem uma dificuldade grande, né, com caretas e expressões faciais. A questão do que nós falamos, né, que parece surda, reagindo pouco ou nada mesmo a ser chamado pelo nome, parece que está surdo, como eu já exemplifiquei, mostram-se incomodadas quando fora da sua rotina ou ambientes com muitos estímulos. Então os autistas, nós fazemos toda uma rotina, e quando quebra, né, então pode ter algumas crises. Então você vai perceber toda essa rotina que é feito. Não se sente à vontade com abraços, beijos e toques. Tem umas, né, como eu já falei, algumas características diferenciam de um para o outro. Nós não somos iguais, nós temos, inclusive Deus fez as digitais diferentes.
Então nós temos a questão da personalidade que é feita, e por isso que essas características elas se diferenciam. Então, por essas características se diferenciarem, então nem todos os autistas são iguais. O que funciona para um não funciona para o outro. Então nós temos aqui a questão dos abraços. Por que eu falei isso? Porque tem pessoas que às vezes não podem abraçar, mas tem pessoas que conseguem suportar o abraço, os beijos e os toques. Então isso diferencia de autista, mas muitos comentam que não pode tocar, inclusive. Tem essa característica. Então é preciso observar, nós professores, pais, nós temos que observar tudo isso. Somente com a observação para saber o que nossos filhos realmente sentem, né? Então isso é importante. Apresenta o atraso no desenvolvimento da comunicação interpessoal, que tem a verbal e a não verbal. Então às vezes tem crianças que elas nascem, elas começam a falar e param. E tem algumas que às vezes elas não falam. Então tem essas diferenciações. E às vezes não conseguem, elas costumam não apontar também, que seria não verbal, que elas não conseguem apontar. Ela pega a mão da mãe e leva até o objeto. Também é uma característica. Tá? Ela tem dificuldade, nós autistas temos dificuldades em compreender metáforas, e nós autistas nós temos dificuldades de entender e compreender, né, metáforas e ironias, que é a linguagem concreta. Então nesse caso, até hoje eu tenho ainda essa dificuldade, acredite se quiser. Quando pequenos, por exemplo, a criança, se você falar vai chover canivete, sem querer e você não perceber, a criança vai estar embaixo da mesa desesperada lá, desesperada, tremendo, imaginando o quê? Que realmente está caindo canivete. Então esse é um exemplo bem utilizado, mas tudo que você falar não pode ter essas metáforas, tá? E nem ironias. Então você tem que ser objetiva e clara quando você falar com uma criança autista. Essa é uma característica que você tem que, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto pais, tem que prestar bastante atenção, porque realmente o autista não consegue, ele vai entender a linguagem concreta, ele não consegue imaginar essas metáforas e ironias. Então, aquela menina é uma gata, ele vai imaginar uma gata, um rabinho, uma cabeça de gato. Agora uma palavra que às vezes é utilizada, os coxinhas, que o pessoal usa na gíria, né? Quando chama de policial ou quando chama, utiliza esses termos. O autista, nós vamos entender que é uma coxinha grande andando, uma coxinha de bar andando. Nós não vamos imaginar, e às vezes você vai dar risada, mas é isso mesmo. O nosso cérebro, a primeiro momento, ele vai pensar isso. Quando adulto, aí nós vamos trabalhando e depois cai a ficha que realmente coxinha não é a coxinha de bar ou a coxinha que você faz em casa de frango, e sim, aí você vai entender, né, esse significado do que é coxinha. E tem muito disso, né? Então para nós é muito difícil, e aí vocês têm que tomar muito cuidado nos usos dessas metáforas. Dificuldade em iniciar ou sustentar um diálogo, tá? Isso hoje ainda tem um pouco. Na fase adulta, as crianças têm também, vocês vão perceber esse sinal, que é a dificuldade em começar o diálogo, que é terrível, e você continuar o diálogo, fica aquilo que não segue, né? Aí parece uma timidez, e depois você vai percebendo e unindo com as outras características e vai percebendo que é a característica do autismo. Dificuldades, por exemplo, brincar de forma diferente, você vai perceber na criança, tá? Com objetos concretos, hélice de ventilador, rodando um prato, empilhando brinquedos, alinhando carrinhos. Alinhou carrinho, você já começa a observar. Então isso eu fazia, alinhava carrinho, brincava com panela, adorava brincar com panela, adora brinquedos que giram. Tá? Não brinca muito de forma lúdica e imaginativa. Um pouco de dificuldade sim para brincar de faz de conta.
apresenta o olhar vago e por às vezes parece distantes. Muitas das vezes sim, ainda também apresento, né? Você está viajando no seu mundo e você acaba apresentando o olhar vago. Presença de estereotipias motoras. Então, balançar o tronco, a cabeça, partes do corpo, né? Aparentemente ser uma intenção clara. Essa é uma característica muito famosa, tá? Mas lembrando que não é presente em todos os casos. Às vezes ela parece sutil, essa questão dos movimentos, tá? É importante destacar isso. Ataques repentinos e aparentemente motivados de fúria, tá? Então às vezes acontece, já tive bastante, vários casos, às vezes por besteira, e às vezes nós somos também, já até comentei em outros vídeos, nós somos resistentes à dor. Então às vezes está machucado e não percebe nada, como eu comentei que caiu uma machadinha na minha cabeça uma certa vez, e ali sangrando e eu nada de perceber, não sentia dor, lavaram a cabeça no meu tanque, e ali nada eu senti, né? Ali teria que levar nada ali de sentir a dor. Como poder ver os sintomas? Eles têm esses 3 eixos: alteração de linguagem e comunicação, comportamento peculiar e a redução evidente da interação social. O tratamento, ele exige medidas variadas, individualizadas, caso a caso. De modo geral, a criança precisa de uma equipe multidisciplinar com abordagem clínica, fonoterápica, fisioterápica, pedagógica, a fim de inibir os comportamentos disfuncionais e desenvolver suas habilidades mais adaptativas. A resposta é melhor quanto antes as terapias forem iniciadas. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo ocorrer as terapias, melhor o desenvolvimento. No caso de qualquer suspeita disso tudo que nós comentamos, é fundamental procurar um especialista. Isso nós vamos frisar bem. Por quê? Existem várias características, e para fechar um diagnóstico não é algo simples. Então o médico tem que fazer várias perguntas, várias investigações para fechar um diagnóstico. Existem características que às vezes não dá para perceber ainda o autismo. Então não fique preocupado se você perceber algumas características, leve no especialista, é importante, porque aí ele pode fechar o diagnóstico e aí ajudar a criança, dizendo sim ou não para o autismo, né, ou o autismo leve, que é a síndrome de Asperger, ou o autismo clássico, que aí teria o severo. Então, o autismo está dentro do TEA, lembrando que é o transtorno do espectro autista. Todos nós estamos dentro desse transtorno do espectro autista, o TEA. Tá? Então, em 8 meses, você vai perceber que às vezes ele não acompanha você com o olhar quando se afasta dele, que é importante, só reprisando. 9 meses não balbucia palavras, tá? Não estende o braço quando a mãe entra no quarto. Mais ou menos 1 ano, não procura por você quando chama pelo nome. 1 ano e meio, ainda não pronunciou nenhuma palavra inteligível. E 2 anos, ainda não elaborou nenhuma frase com começo, meio e fim. Quanto mais rápido começar, melhor o tratamento, e essa intervenção é importante. Bom, eu me coloco à disposição para maiores informações que vocês tiverem dúvidas. Eu agradeço pela sugestão desse vídeo, adorei, muitos pais pediram para colocar, eu espero que vocês gostem, e continuo à disposição através aí do fórum aqui embaixo, através do e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, estou sempre à disposição para ajudar, esse é o nosso intuito. E peço a vocês que se inscrevam em nosso canal para receber informações dos próximos vídeos, dá um like para ajudar o nosso canal, e também participe do nosso fórum e compartilhe, por favor, compartilhe para mais e mais pessoas poderem receber as informações do autismo. Muito obrigado desde já, uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram até agora, e muito obrigado.